Olá pessoal, hoje falaremos sobre o livro O Mito de Sísifo, de Camus. Lembrando que as inscrições do meu curso Filosofia 360 Graus será a partir do dia 2 de abril, quinta-feira, e se estenderá até o dia 7 de abril. Para receber todas as informações desse curso, é só clicar e assinar aqui o link que está na descrição do vídeo. Agora passamos ao tema deste vídeo. As indagações sobre o sentido da vida e da morte preocupam os filósofos desde a antiguidade, e Albert Camus, ao tratar sobre isso, ele não faz por meio de tratados filosóficos densos, teóricos, mas por meio da literatura. Em sua peça Calígula, Camus deixa o imperador romano sintetizar numa sentença a condição humana. Diz o imperador: as pessoas morrem e não alcançaram a felicidade. E aqui podemos destacar dois grandes escândalos. De um lado, a morte, a finitude, e de outro, a incapacidade de alcançar a felicidade. E sobre essa fatalidade, a morte, ninguém pode escapar. Ninguém consegue escapar da morte. E por isso mesmo Camus buscou um caminho. E esse caminho se dá por meio da revolta. O ser humano deve se revoltar contra a ditadura cega de uma ordem natural, que conduz necessariamente à morte. E é justamente nessa revolta que o homem pode encontrar a felicidade. O ser humano assim se confronta com a absurdidade da sua existência, e é na falta do sentido que ele vai encontrar o sentido. O ser humano não deve chorar diante do seu destino imutável, mas ele deve revoltar-se, mesmo sabendo que não pode transformá-lo. E essa transmutação paradoxal Camus apresenta na sua obra O Mito de Sísifo. E é neste ensaio de 1941 que ele introduz a sua filosofia do absurdo. O ser humano, ele busca sentido, unidade e clareza, num mundo que não possui sentido, unidade e clareza. E quando nós falamos de absurdo em filosofia, nós temos aqui, de um lado, a tendência humana de buscar sentido na existência, na vida, e de outro, a inabilidade humana de encontrá-lo. Portanto, absurdo não significa logicamente impossível, mas humanamente impossível. E no seu ensaio O Mito de Sísifo, Camus trabalha com 4 capítulos e um apêndice. No primeiro capítulo, chamado Um Raciocínio Absurdo, ele começa da seguinte forma: só existe um problema filosoficamente realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Grande parte da nossa vida é construída sempre a partir da esperança no amanhã. Nessa esperança que o amanhã será melhor. Só que o futuro está entregue às contingências. E neste futuro há na frente a finitude, a morte. Portanto, Camus nos mostra que não é o mundo que é absurdo, mas o pensamento humano que é absurdo. E ele chega neste capítulo a 3 consequências da plena aceitação do absurdo: a revolta, a liberdade e a paixão. A revolta no que tange a constatação de que a vida é sem sentido, é absurda. A liberdade, haja vista a nossa condição humana, de escolhas. E por fim a paixão, já que não se vive a vida, segundo ele, de outro modo. No segundo capítulo, chamado O Absurdo do Homem, ele faz a seguinte pergunta: como deve viver o homem absurdo? E ele nos apresenta aqui 3 figuras de um homem absurdo: Dom Juan, o ator, e o homem conquistador. Dom Juan é o sedutor que vive a vida sempre apaixonado. Já o ator retrata a vida efêmera da fama efêmera. E o homem conquistador é aquele que escolhe a ação sobre a contemplação. E ele está consciente do fato de que nada dura e não há vitória final. No terceiro capítulo, chamado Criação do Absurdo, Camus explora o absurdo do artista. Uma vez que a explicação é impossível, o absurdo da arte é restrito a uma descrição das inúmeras experiências no mundo. Como diz Camus, se o mundo fosse claro, a arte não existiria. E neste capítulo também ele cita algumas obras de Dostoiévski fazendo a relação da filosofia do absurdo com essas obras. E por fim, no quarto e último capítulo, no capítulo intitulado O Mito de Sísifo, Camus levanta novamente a pergunta se o suicídio é ou não necessário. E a resposta é que não. Necessário sim é a revolta. Passamos agora ao mito. A mitologia grega conta que os deuses condenaram Sísifo a rolar uma imensa pedra montanha acima, mas após ter realizado tal tarefa, a pedra cairia novamente para baixo do monte.
O Sísifo tem o trabalho de rolar a pedra para o topo do monte. No final do dia, no final da tarefa, do trabalho, ela voltaria para a base. E Sísifo, com este trabalho sem fim, portanto infinito e sem sentido, teria que sempre recomeçá-lo por toda a eternidade. E essa é uma existência totalmente condenada ao absurdo, porque ela é totalmente sem sentido. E em vez de se revoltar contra este absurdo, Sísifo aceita com teimosia este absurdo, dizendo sim, essa é uma tarefa aparentemente absurda. Claro que no momento que Sísifo diz sim à tarefa absurda, o absurdo não perde a sua absurdidade, mas essa decisão dele, do Sísifo, faz do absurdo o seu destino. Quando Sísifo aceita como sua tarefa o absurdo, ele fica feliz, porque aqui nós temos a aceitação, o que antes não existia. A grande tese presente aqui é que devemos conquistar sentido no sem sentido. O sentido ou não sentido de uma vida não é imposto de fora. É a própria pessoa, num ato de consciência pura, num ato de vontade, de liberdade, é que ela constrói o sentido, mesmo quando não há sentido. Portanto, aqui com o mito de Sísifo nós temos a transmutação do absurdo. Mas Camus não para por aí. Em sua obra seguinte, A Peste, ele põe um novo ingrediente a essa sua filosofia. É na obra A Peste que a revolta contra a absurdidade da morte abre caminhos para descobrir o outro. As personagens desse romance deixam-se mover pela caridade. Sabendo que a luta não vence o absurdo, as personagens lutam pelo menos contra a morte dos seus compatriotas. Em sua outra obra, chamada Observações sobre a Violência, ele diz o seguinte: continuo a acreditar que o mundo não tem sentido superior algum, mas sei que alguma coisa nele tem sentido. É o homem, porque ele é o único a exigir que tenha sentido. No mundo, pelo menos, há a verdade do homem. Assim, a diferença do absurdo pode ser superada por um humanismo praticado, mesmo que esse humanismo se baseie na revolta orgulhosa de Sísifo. Assim, a vida e o mundo carecem de significado. E o significado pode ser encontrado quando nós nos dedicamos ao outro. Já no seu livro O Homem Revoltado, a revolta também ela se torna uma revolta contra as religiões, mas principalmente contra as pretensões absolutistas. Por isso Camus rejeita qualquer tipo de fé. Enfim, temos aí um grande autor do século XX, Camus, com suas obras O Mito de Sísifo, com a obra O Estrangeiro, onde ele nos apresenta essa filosofia do absurdo. Até mais!